Hoje continuamos na nossa série do Advento, a playlist do Natal, a focar nos quatro cânticos encontrados no Evangelho de Lucas. E esta manhã vamos pensar sobre a pergunta: por que precisamos de Deus? Uma pergunta simples, mas uma pergunta muito relevante, eu acho, para o nosso contexto mesmo hoje. E para responder desta pergunta, vamos usar e aprender mais sobre o cântico de Zacarias, em Lucas 1. Então, se tiver uma Bíblia, por favor, abra em Lucas 1, Lucas capítulo 1, versículos 68 até 79. Também está aqui projetada, se quiser acompanhar. Esta é a palavra de Deus. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque veio socorrer e salvar o seu povo. Ele fez nascer entre nós um Salvador poderoso, descendente do seu servo David. Desde há muito tempo que ele o prometeu, por meio dos seus santos profetas, que nos ia livrar dos nossos inimigos e da mão de todos aqueles que nos odeiam, que havia de tratar com misericórdia os nossos antepassados e lembrar-se da sua santa aliança e da promessa que tinha feito como juramento ao nosso antepassado Abraão, que nos ia livrar da mão dos nossos inimigos, para podermos servi-lo sem receio, com santidade e justiça, todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, e irás adiante do Senhor para lhe preparar os caminhos, dando conhecimento de salvação ao seu povo, para perdão dos seus pecados. Porque o nosso Deus é cheio de misericórdia. Ele fará brilhar entre nós uma luz que vem do céu. Essa luz iluminará os que se encontram na escuridão e na sombra da morte, e guiará os nossos passos pelo caminho da paz. Amém. E damos graças a Deus pela sua palavra. Então, dou as minhas boas-vindas para todos também, as pessoas que nos visitam pela primeira vez, pessoas que vieram de muito longe para nos visitar, pessoas que estão mais ao nosso redor aqui na cidade do Porto. E vamos agora focar as nossas mentes, os nossos corações neste texto que encontramos em Lucas capítulo 1. E vamos fazer mais uma oração neste momento. Oremos. Senhor, nós cremos que a Tua palavra vem do Senhor com poder para ensinar, para corrigir, para repreender, para educar o Teu povo nos caminhos do Senhor. Oramos, Senhor, que a Tua palavra possa chegar como uma espada de dois gumes, aprofundar as profundezas do nosso coração, para iluminar, para revelar e para sarar. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Na semana passada nós meditamos no primeiro cântico da Maria. Um cântico que nos ajuda a compreender como Deus é. Deus é grande, Deus é santo, Deus é distinto, diferente, incrível e todo-poderoso, porém Ele olha com misericórdia para com os que o adoram. Ele não se mantém distante do mundo. Ele não está desinteressado em cada um de nós. Muito pelo contrário, Ele faz coisas grandes na nossa vida, na vida da nossa sociedade, para dispersar os orgulhosos de pensamento, para dissipar os poderosos e para encher os que têm fome. Tudo com o propósito de nos levar ao reconhecer Jesus e Deus como o único Deus que existe na face da terra. O cântico da Maria declara que Deus está interessado como o mundo e como a humanidade. Muito bem. Até interessante, né? Mas por que é que o interesse de Deus para com a humanidade é tão importante? Ou em outras palavras,
Por que é que nós precisamos de Deus? Pode parecer uma pergunta estúpida, ridícula para as pessoas que estão aqui nesta manhã, porque vocês vieram aqui para prestar culto ao Deus e vocês percebem por que Deus é importante para nós. Muito bem. Graças a Deus por isso. Contudo, nós não podemos ignorar a realidade onde nós estamos a viver. Vivemos num país, num continente religioso. Estas são as estatísticas de 2017. Valores da União Europeia em vários países. Estes valores são de Portugal em 2017. 72% se consideram religiosos. 85% creem em Deus. 66% consideram Deus importante nas suas vidas. E 66% creem num Deus pessoal. Ou seja, este quadro parece contradiz a ideia de que Portugal é um país cada vez mais secular. Porque ainda há crença aqui neste país. Só que quando começamos a investigar um pouco mais este quadro religioso, encontramos muita confusão. 40 pessoas creem na vida após a morte. 31% creem no inferno, 42% no céu e 33% na reencarnação. Ou seja, há muita confusão neste quadro religioso em que nós habitamos dia após dia após dia. Então, esta pergunta, por que é que Deus é importante para nós, é muito relevante para a nossa realidade, para as vossas amizades, para os vossos contatos com colegas de trabalho, seja o que for. O segundo cântico que nesta playlist é um cântico que vem dos lábios de um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias era o marido da Isabel. Isabel era parente da Maria, como nós vimos na semana passada. Mas há 9 meses, o anjo Gabriel veio ter com Zacarias, enquanto ele estava a servir no templo, a cumprir a sua função como sacerdote. E Lucas relata que Gabriel disse a Zacarias: Isabel vai dar-te um filho e lhe darás o nome de João. Este filho será grande diante de Deus e será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Foi uma notícia inesperada para este homem, porque ele já era um homem de bastante idade, um idoso. E a sua esposa Isabel não podia ter filhos. E agora veio o anjo Gabriel anunciar: vocês vão ter filho. O seu filho vai ser grande diante de Deus. Coitado, ele não acreditou. E por não acreditar, ele ficou mudo na hora. Saiu do templo, voltou para casa, Isabel ficou grávida e Zacarias passou 9 meses no silêncio a refletir sobre tudo o que o anjo havia dito. Mas este cântico agora, Zacarias tem o João nos seus braços, o seu filho recém-nascido. E ele abre a sua boca pela primeira vez em 9 meses e ele canta. E o cântico dele explica por que é que nós precisamos de Deus, ainda hoje, aqui em Portugal. Bendita seja o Senhor, Deus de Israel, porque veio socorrer e salvar o seu povo. Literalmente, Deus veio visitar e fez redenção. Se nós queremos perceber por que é que precisamos de Deus hoje, nós temos que compreender o que é redenção. Redenção descreve o ato de intervir para libertar, resgatar ou salvar alguém que está preso e não tem como escapar por si próprio.
O grande exemplo que nós temos no Antigo Testamento é o Êxodo. Vocês conhecem muito bem a história. O povo de Deus na escravidão no Egito, sob o poder do rei Faraó, subjugadas, sem direitos quaisquer, eram maltratados, eram escravos, em angústia, em dor, sem poder se livrar daquela situação. Mas também sabemos a história. Êxodo 10, 11 e 12. Deus enviou 10 pragas para revelar o seu poder sobre este rei. E finalmente, através do 10º praga, a morte dos primogênitos, Deus libertou o seu povo daquela situação. Deus foi visitar Israel no Egito e fez redenção. Os israelitas foram resgatados, libertos da escravidão, livres para adorar a Deus em liberdade. O que é que isso tem a ver com Zacarias? Quando Zacarias olha para o seu filho João, ele declara que Deus veio fazer redenção do seu povo de novo. E não será uma redenção física, de opressão física, de escravidão física. Vai ser uma redenção de uma opressão espiritual. Veja o que ele diz. Dando conhecimento da salvação ao seu povo para perdão dos seus pecados. E agora, como igreja, como cristãos, nós enfrentamos uma palavra que a nossa cultura não gosta. Pecado. Ih, que palavra difícil, que palavra negativa, que palavra que mata o nosso autoestima. A nossa sociedade não gosta dessa palavra, não é uma palavra politicamente correta. É melhor usar outras palavras, sinônimos. Vamos falar de faltas, de falhas, ofensas, erros, maldades. As manchetes de cada dia relatam as falhas, as faltas, as ofensas, os erros da nossa sociedade. Roubar, matar, violar, enganar, exploração, corrupção, egoísmo, injustiça. Apesar de milênios e milênios de desenvolvimento como uma sociedade, com mais educação, com mais tecnologia, apesar de sermos mais sofisticados, os nossos olhos testemunham que há algo errado com o nosso mundo. E quando olharmos no espelho, percebemos que ainda há algo que não está bem em cada um de nós. No regresso para o Porto, no início de novembro, tive que fazer uma escala no aeroporto de Stansted, em Londres. Tive umas 2, 3 horas para matar e eu dei uma volta no aeroporto, entrei numa loja, uma livraria e fui espreitar os livros de ficção, de não ficção, de história, de biografia, até os livros de romance, acredita? Mas esta coleção de livros chamou a minha atenção. São vários livros que oferecem conselho, dicas, sugestões de como pode ter uma vida melhor. The Comfort Book, o livro de conforto. Notes on a Nervous Planet, notas numa planeta nervosa. Mind Management, gestão de mente. 12 Rules for Life, 12 regras para a vida. Good Vibes, Good Life, boas vibes, boa vida. A Manual for Being Human, uma manual de como ser um ser humano. The Happiness Revolution, a revolução da alegria. You can heal your life. Você pode curar a sua própria vida. O que é que estes livros têm em comum? É a crença de que a solução para a humanidade se encontra ao nível horizontal, entre nós e dentro de nós. E só preciso se esforçar mais. E só preciso tentar melhor, pensar melhor, agir de uma forma diferente. E o nosso mundo vai curar a si próprio. A base destes livros flui de uma crença de uma sociedade que não consegue lidar com pecado.
Uma sociedade que prefere usar sinônimos para focar ao nível horizontal, mas quando nós regressamos para a palavra de Deus, nós percebemos que pecado, na sua essência, não é sobre o nosso problema horizontal, é sobre o nosso problema vertical entre nós e Deus. Deus é soberano, justo, perfeito, criador do mundo, perfeito em tudo que Ele faz. E como Criador, Ele tem autoridade sobre as nossas vidas. Ele quer o melhor para nós. E nós fomos criados para viver na beleza de submissão a Deus. Desfrutar dependência e alegria e confiança somente em Deus. Esta palavra que é traduzido para pecado neste versículo significa não atingir o alvo. Que alvo? Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e amar o nosso próximo como a nós próprios. Então, perceber esta combinação de vertical, amar a Deus com tudo que nós somos, e também horizontal, amar o nosso próximo como nós próprios. Se nós falharmos no vertical, sem dúvida vamos falhar no horizontal. A nossa sociedade está a falhar no horizontal, dia após dia, e nós também. Mas se nós focarmos só no horizontal, sem procurar restaurar o vertical, vai ser a mesma situação daqui 100 anos, 200 anos, 500 anos. Não vai mudar nada. E a dificuldade é que ninguém consegue atingir o alvo de amar com todo o coração. Alguns erram por centímetros, outros por quilômetros, mas ninguém atinge o alvo. Todos pecaram e estão privados ou destituídos da glória de Deus, Paulo diz em Romanos 3. Se eu me levantar amanhã, depois de uma noite de sono, de descanso, e se levanto com esta intenção, esta dedicação, hoje eu vou atingir o alvo, eu vou amar Deus com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com tudo o que eu sou. Dentro de 5 minutos eu vou falhar. Todos nós vamos falhar, é impossível. Nós necessitamos de redenção, porque por nós próprios não podemos nos fugir, nos escapar da escravidão ao pecado. E precisamos da redenção porque não é apenas um problema que nós enfrentamos enquanto estejamos vivos. É interessante que numa tradição religiosa, com tanta herança do cristianismo, apenas 40% acreditam na vida após a morte. 31% acreditam no inferno, 42% no céu, 33% na reencarnação. Mas a Bíblia é muito clara. Está determinado que os homens morram uma só vez e que depois sejam julgados por Deus. Não há base bíblica para a reencarnação. Os homens morram. As mulheres morram uma só vez. E depois a vida, porque vem um julgamento. E naquele momento, ou para o céu, para desfrutar a eternidade com Deus, ou para o inferno, afastado de Deus, sofrer punição eterna. Se os cristãos, se a nossa sociedade tem problemas com esta realidade do inferno e do céu, estão a dizer que o próprio Jesus é mentiroso. Porque ele foi o profeta de Deus que falou mais sobre o inferno. Irmãos, aqui nós estamos confrontados com o dilema de cada ser humano. Haverá um dia em que Deus vai julgar os pecados de cada um. E todos nós somos pecadores. E o resultado justo deste julgamento será punição eterna. Mas, James, esta mensagem é demasiado pesada para Natal.
Nós precisamos confrontar isso porque tem duas opções para esta realidade. E são opções que nós encontramos dia após dia na nossa sociedade. A primeira opção é fingir que Deus não vai fazer isso. Deus é um bonzinho. O raciocínio é assim: Deus é amor. Se Deus é amor, Ele não vai julgar ninguém, muito menos condenar ou punir qualquer pessoa. Sim, Deus é amor, é verdade, mas Deus também é justo, santo, perfeito, fiel às suas promessas. Se Deus simplesmente ignorasse todos os pecados de toda a gente, não seria justo, não seria fiel às suas promessas. Ele é justo, portanto, haverá um julgamento. É o fruto do seu próprio amor. Julgar. E vamos pensar entre nós, quando olhamos para as notícias, quando assistimos à violência, assaltos, violações, não é que no fundo do coração nós ansiemos pela justiça? Quando alguém fizer alguma coisa contra nós, não queremos a justiça? Deus é justo. Vai haver um dia em que Deus vai julgar todos os pecados do mundo. É bom quando pensarmos sobre os pecados dos outros. Não é tão bom quando pensamos sobre os nossos pecados. Então não podemos fingir que Deus não vai fazer nada. Ele vai. A segunda opção é fazer alguma coisa para tentar diminuir o impacto. E o raciocínio é esta: Deus é justo. Sou pecador, preciso assumir esta responsabilidade pelos meus pecados, e cada pecado me coloca numa situação desfavorável diante de Deus. Estou a criar um débito em relação a Deus. E aí entra a religião. As nossas tentativas de equilibrar o balanço. Obras, atos de caridade, promessas, sacrifícios, peregrinações. Nós percebemos muito bem quais são essas coisas. Algo que nós podemos fazer para equilibrar. Quando chegarmos ao final da nossa vida, tem mais crédito na conta do que débito. Mas há um problema com este raciocínio. Qual é o valor de um pecado? O débito de uma mentira branca é menos do que matar alguém? Sim, deve ser. Faz sentido, porque uma mentira branca não ofende, não cria tantos problemas. Mas o base não é o que não será que eu vivo melhor ou menos mal do que os outros? O alvo é amar a Deus com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, com tudo que eu tenho. E ninguém atinge este alvo. Somos presos. A única solução que vai resultar é se alguém intervém para libertar, resgatar ou salvar. A única solução é se Deus nos visitasse para redimir. E voltamos para o nosso cântico. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque veio socorrer e salvar, veio visitar e redimir. E por causa desta intervenção, há a possibilidade concreta, real, de um novo relacionamento com Deus. Para podermos servi-lo sem receio, com santidade, com justiça, perante Ele todos os dias da nossa vida. Ou seja, Deus vem para nos dar o que nos falta. Santidade, não somos santos, Ele dá-nos. Justiça, não somos justos, Ele dá-nos. Promete uma verdadeira transformação no íntegro do ser humano, para que ele possa começar a adorar a Deus com tudo que ele tem. Há 2000 anos Deus anunciou: está na hora. Está na hora de cumprir a minha promessa feita a Abraão séculos e séculos antes. Hora de agir com misericórdia para com os que são os seus inimigos.
hora de visitar e fazer redenção. E este bebê João iria preparar o caminho para o Senhor. João iria dar conhecimento da salvação do seu povo, dos seus pecados. Por que é que nós precisamos de Deus? Porque nós precisamos o perdão dos nossos pecados. Todos nós. E por causa disso que nós necessitamos de Deus. Irmãos, é boa notícia. É boa notícia. Nós cantamos juntos a Jesus. Por quê? Porque livre somos nós. Nós cantamos sobre a maravilhosa graça. Quem tem poder sobre o pecado é Jesus. E através dos eventos de 2000 anos, a sociedade tem agora a possibilidade de experimentar uma verdadeira transformação. O que nós necessitamos na nossa vida não são mais livros sobre autoajuda, ou dicas para pensar melhor. O que nós necessitamos é compreender e ter a coragem de enfrentar esta palavra pecado, como a Bíblia define o pecado. Porque ali também vamos encontrar a única solução, a misericórdia de Deus, que derramou sua graça e enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Ele fará brilhar entre nós uma luz que vem do céu. Esta luz iluminará os que se encontram na escuridão. Pensem numa frase que descreve a realidade do mundo hoje. Se encontra na escuridão. Não é verdade? Qual é a solução? É continuar a celebrar os eventos do Natal, porque o Salvador veio, nasceu. E em Cristo Jesus há redenção para os que Deus chama para chegar perto dele. Como é que Deus vai fazer isso? Os próximos 2 cânticos vão nos revelar. Mas para hoje, lembramos que esperança, amor, alegria e paz se encontram nos eventos do primeiro Natal. Para vocês que estão aqui nesta manhã, provavelmente não é a primeira vez que estão a ouvir sobre redenção. Mas se calhar tu como nós, vocês como eu, precisam regressar e relembrar e meditar mais uma vez sobre a grande alegria de ser redimido por nosso Deus. Vamos orar. Senhor, tu olhas para o mundo com misericórdia. Tu olhas para o mundo com amor. Tu vieste para fazer redenção. E por causa disso, Senhor, nós nos alegramos a celebrar e comemorar o nascimento do seu Filho Jesus. Ó Senhor, nós percebemos a escuridão em que nós, às vezes, vivemos. A escuridão em que muitos dos nossos amigos, colegas, parentes, vizinhos vivem. O Natal traz esperança. O Natal traz boas coisas de família, de amor e tudo mais. Mas, Senhor, oramos para que este Natal, a verdade que Deus veio fazer redenção, possa encher o nosso coração com gratidão. Dá-nos as palavras para falar. Dá-nos a paciência para ouvir e explicar. E dá-nos, através do Espírito Santo, a alegria de sermos pessoas redimidas, resgatadas. Pessoas que podem viver diante do Senhor sem receio, com santidade e com justiça, hoje e para sempre. Oramos em nome de Cristo. Amém.